Graça e paz. A quarentena do povo é terminada. Eles estão a poucos instantes de colocar os seus pés na terra prometida. E o fizeram em alto estilo, conforme está registrado no livro de Josué, no capítulo 3. Vamos ler os versos de 14 a 16. Diz assim a palavra de Deus. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão. E os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita, e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida, e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zaretã. E a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Um dia antes, Deus havia dado uma ordem e feito uma promessa. Santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas. E que maravilhas! Atravessar um rio como o Rio Jordão a pé enxuto foi realmente uma maravilha. E eu fiquei imaginando como os israelitas passaram a noite, ou alguns deles, ao ouvir essa promessa que alguma coisa maravilhosa iria acontecer, mas não sabiam o que seria. Penso que alguns, talvez mais ansiosos, tenham encontrado dificuldade para dormirem, né? Para terem um sono tranquilo. Mas é importante nós percebermos que logo após chegarem começam as celebrações. É muito interessante, muito rico nós percebermos o primeiro ato de celebração por estarem naquele local. Com certeza eles pensaram em fazer uma grande festa, só que Deus pensou nisso antes. Conhecia muito bem o seu povo e fez questão então de orientar. E falou para Josué, olha só Josué, você vai separar 12 homens, um de cada tribo, e eles deverão ir até o meio, lá do Rio Jordão, agora seco, e cada um vai pegar uma pedra e vai botar sobre os ombros e vai trazer até o acampamento. No capítulo 4, no verso 8, tem o resumo. Assim, os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Pegaram 12 pedras no meio do Jordão, uma para cada tribo, exatamente como o Senhor tinha dito a Josué. Levaram as pedras ao lugar onde acamparam aquela noite e as deixaram ali. Um memorial. A primeira celebração do povo ao terminar a sua quarentena foi um memorial. Alguma coisa aqui simbolizar que as pedras foram utilizadas, 12 pedras para ficar na memória do povo. Você pode continuar lendo todo o texto e vai encontrar o significado ou o propósito de Deus com isso. Era para que o povo jamais se esquecesse do que aconteceu ali, a maravilha que Deus havia operado ali. E quando trago aos nossos dias, chego à conclusão que tem uma lição importante para nós hoje. Nós vivemos uma sociedade do esquecimento, né? Nós criamos e nós alimentamos uma sociedade do esquecimento. Uma sociedade que está sempre procurando novidades. Novas notícias, novas tragédias, novas descobertas, novas catástrofes. Queremos sempre o novo. E aquilo que passou nós colocamos lá num arquivo morto, numa nuvem, e fica no esquecimento. A minha oração e a minha busca agora é levantar um memorial, né? Um memorial para a minha vida, para eu não esquecer o tempo que eu passei em quarentena em função da situação que nós estamos vivendo com o coronavírus, mas sonho também e oro para que, enquanto igreja, não só igreja local, mas como igreja de Cristo, nós possamos levantar memoriais, sejam físicos ou não, mas que a nossa primeira celebração
ao retornarmos, ao retornarmos às nossas atividades, ao sairmos da nossa quarentena, é levantar um memorial, a fim de que nós jamais nos esqueçamos, e quando os nossos filhos, a próxima geração, perguntar por que isso, por que esta ideia, por que esse pensamento, por que essa fala, nós possamos testemunhar. Deus operou uma maravilha entre nós, em nos sustentar durante toda a quarentena, em nos resgatar mais uma vez, em nos conceder o dom da vida, em nos usar para que outras pessoas pudessem ter sido abençoadas através da nossa instrumentalidade enquanto Igreja de Cristo. Pense nisso.